filho, apronta-te para a grande ingratidão. Podes renunciar àquilo que é mais precioso e eles não perceberão isso. Mas não te arrependas, viajante. Tu deves renunciar a todas as posses que te servirem de empecilho. E quanto mais renunciares, mais leve será a tua senda. Sê grato àqueles que tomaram de ti. Eles ajudarão. Eles cuidaram de ti, pois aquele que vai leve alcança facilmente a altura, e tu aprenderás como alcançar o topo. Portanto, sê grato aos ingratos. Eu disse, te envio o meu bem. E aqui ele está falando não só de situações financeiras, né? Ele está falando de tudo que a gente entregou até hoje, no sentido, né, de entrega mesmo, do seu tempo, né, da sua conversa, do seu amor, do seu respeito, e que isso foi banalizado de alguma forma, né? Então, o que ele fala dessa entrega e da grande ingratidão é porque quando você diz não para algo, se priorizando, para quem você disse sim uma vida inteira, aí isso volta contra você, né? Porque temos a mania de entender que aquele não representou uma vida, porque nós somos tão acostumados na frequência do sim, 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 da rendição do outro para atingir os seus objetivos, que você esquece que o outro tem vida, né? Que você tem vida, que o outro tem vida, que o outro tem direito à decisão, que o outro tem direito de dizer não. E também vem do lance financeiro, né? Para mim serviu muito aqui. Porque a posse também, ela está direcionada a tudo que você tem. Então, tá dentro dos seus princípios, né, das suas crenças, dos seus limites. Isso são posses, né? Das coisas que você acredita, das coisas que você não acredita, das coisas que são essenciais para você, das coisas que não são essenciais. E fazer esse filtro e peneirar isso e tirar o que realmente te importa, o que que te importa é o seu autoconhecimento e a certeza de que aquilo sim vale a pena, aquilo sim é sua maior riqueza, e permitir que as outras coisas se vão deixar ir, também é dolorido, aliás, é mais dolorido. E você reconhecer nesse processo que você foi totalmente responsável por aquilo que está acontecendo com você no momento, neste momento, é o mais doído. Então, esse processo, que é o processo de deixar ir, você deve deixar ir tudo aquilo que não te faz mais sentido. Mas você acostumou tanto vivenciar e estar no meio dessa confusão toda que você se perde no meio dela, tentando resgatar aquilo que você não deveria ter perdido, que é a sua essência, que é o seu eu, que é você. Então aí você se perde no meio daquilo, porque alguém validou o que você não é. E você acreditou que você não era e você fazia ainda mais para tentar melhorar que as pessoas validarem você. Então é uma confusão mental extremamente difícil de retorno. Então, quando você começa a perceber a manipulação à sua volta e os nãos que você precisa dar, né, para você obter suas próprias respostas, porque até então você fica meio perdido, isso te traz uma dor muito grande, porque você começa a se ver no processo como responsável por todos os comportamentos à sua volta. Encarar isso é o maior desafio do ser humano. O maior desafio do ser humano não é a sociedade, não é quem convive com você, mas é você se ver de verdade, verdadeiramente, como você é no meio desse caos. E aí você se encontrar é doído, porque você percebe que você viveu
tudo que não é que era importante para você, mas no sentido é, turvo da coisa. Você não se enxergou nesse processo. Quando você descobre que você tomou uma decisão assertiva e que aquela decisão assertiva que você tomou com a sua consciência mudou tudo que estava em volta e virou um caos, a responsável foi você por ter virado um caos, e foi bom ter virado um caos, senão você não ia se ver nesse processo, você ainda se sente culpada porque alguém disse para você que você não deveria ter feito. Então, é muito complexo isso, mas é extremamente importante você não se perder de você mesmo. Então, o que mais importante é nessa viagem de autodescoberta, de reconciliar-se com você, é renunciar exatamente todas as postas e empecilhos para te deixar mais leve a sua senda. Então, o que, que é? É tudo isso, entendeu? É as crenças, é o que você não te serve mais. É você se encontrar, tomar um banho mesmo, entrar numa grande cachoeira e deixar se lavar de tudo que não te serve mais e deixar ir. E o mais legal, se você consegue identificar isso, isso te dói, para você deixar ir, é porque isso enraizou tanto na sua vida que aquilo já virou simbiose. E quando vira simbiose, sangra. Mas você precisa de tirar para poder ver realmente a sua pele, ela renovar. Então, a gente precisa aprender a ser cuidado pela nossa espiritualidade. A gente precisa entender que ela está muito próxima que ela está, né? Ela está dentro, não está fora. E que nós vamos ser ajudados, porque se a gente tem essa percepção, é porque até que enfim a nossa pineal resolveu descristalizar, o nosso terceiro olho está voltando. Então, isso é muito importante. Aprender que para a gente chegar no topo, a gente precisa subir o primeiro degrau ou começar a trilha. Então, e a trilha é você que faz, não é o outro que faz para você, é você mesmo. Hoje é você com você, não é você com o outro soma ou não na sua vida, né? E agradecer por tudo que aconteceu de ruim, porque não foi ruim, foi apenas algo que você deixou de observar em algum momento para não magoar. Então, uma fala que tem voltado às mídias é: permita ser mal visto. Porque o ser mal visto ao olhar do outro é sinal que você está se enxergando. Porque a gente não está aqui para agradar. Nós estamos nessa escola para aprender a ser melhores hoje. Não é ontem, não é amanhã, é agora, no presente. E para isso a gente precisa se enxergar como a gente é, com todas as nossas limitações, com a nossa sabedoria, com coisas que a gente ainda não aprendeu, com a nossa pequenez ou com a nossa altivez. Nós precisamos enxergar isso. Enxergar com verdade, mas não é a verdade da validação do outro, é a nossa verdade. E isso, gente, eu posso garantir para vocês, é muito doído, mas você consegue sair. Então, entenda isso como uma verdade no sentido da sua verdade. Agora, se não serviu para você também, não tem problema não. Continua indo aí, continua vivendo a vidinha de marionete, sendo manipulado pelos outros e por tudo que tem ao redor. Mas se você percebe que o boneco tem vida, o boneco é você. Então, pense como sábio e haja como uma águia, ok? Ó, é sobre isso. Do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz das mentes humanas, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que aquele que vem volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito das pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem é que serve. Do centro que chamamos a raça humana, cumpra seu plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas, agora na hora da nossa vitória e da nossa ascensão à luz. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Mestre São Germán e toda milícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas e toda a frequência magnética que exerce nos portais e abrem as portas dos nossos ancestrais. Gratidão. Coração de Lemúria, capítulo 2. Uma coisa que me pega muito nesse texto aí é olhar com os olhos do coração, né? Para mim isso me pega muito, porque eu acho que olhar com os olhos do coração é você olhar com bons olhos para as coisas, né? E o que é olhar com os bons olhos? É olhar tudo de uma forma positiva? Não, porque a gente cai na questão que a gente acaba se prejudicando para ajudar o outro, né? Então, acho que aí vira um positivismo tóxico, né? Então, acho que olhar com bons olhos é analisar criticamente as coisas que acontecem com a gente, mas sempre ter esses dois pontos de vista. O ponto de vista racional ali, crítico, severo, e o ponto de vista amigável, né? Se colocando no lugar da pessoa e tentando compreender o, o que aconteceu, tentando compreender o que levou para aquela situação, que eu acho que, na minha opinião, é enxergar as coisas com bons olhos, né? Então, essa parte, olhar com os olhos do coração, para mim, isso é tudo. Sistemicamente, eu trago aqui, né, em outras palavras, quando eu faço para o outro, né, é o coração, quando eu faço para o outro, dependendo como é a situação, eu estou tirando a força dele. E eu estou querendo sempre agradar. Então, ver com o coração a situação. De que como. Então, dentro do processo, né, olhar com os bons olhos, sem julgamento, sem críticas, e saber a forma certa. Porque lembra como você falou no início, né? No livrinho azul, sobre a culpa, né? E a gente não se sentir culpado de saber falar não, de saber pôr limites, porque muitas vezes a gente vai fazer para o outro, e quando eu faço para o outro aquilo que ele tem a capacidade de fazer, eu estou tirando a força dele. Então, é olhar com os bons olhos do coração e fazer sempre o nosso melhor, sem julgamento. Então, é sobre o sentir, né? Olhar com o coração com humanidade, mas saber assim que o outro ele tem capacidade, ele pode fazer. Eu vou dar a vara e ele pesca, né? E também tem as perguntas que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente vai palpitar, né? A pessoa está falando, a gente entra na treta do outro por algum motivo. É importante você se perguntar o que que eu estou fazendo aqui, o que eu vou falar vai agregar? Eu gostaria de ouvir o que eu vou falar. Se a gente começar a olhar isso, porque o coração, ele é um equilíbrio, então ele está alinhado a tudo. Ele não está ali para julgar.
Mas a mente julga, porque o comportamento do outro reflete aquilo que você tem. O comportamento do outro, ele mostra descaradamente o que você está cheio, aqui e aqui. Por mais que você rebata isso. Eu não sou assim, mas em algum momento você foi e você esqueceu de ver. Então, aí, o que que é importante? É você analisar. É tão bom ver as cenas assim e aprender com elas sendo um telespectador. Você não precisa de concordar. Mas só no você não julgar, você já está na vibração neutra. Esse que é importante, o coração é o neutro, ele só é amor, ele não julga. O amor, ele não sabe o que que é raiva, ele não sabe o que que é rancor, não sabe o que que é culpa, não sabe nada, ele é o fio neutro. Portanto, é Até aí porque que mora a chama trina, é aí que mora Deus. Para Deus, o mal e o bem, ele não existe, ele é neutro. A gente fica falando que Deus é amor, por quê? Porque a gente entende a forma de amar de Deus como o nosso sentimento. Mas Deus é neutro, gente. Se você falar que quer morrer, você vai criar em você uma patologia ou você vai fazer algo na sua vida que é o que você pediu. Você Ele copia, vai, né? entende? Você vai criar situações com a sua mente e você mesmo que gera você ter aquela consequência que você quer, uai. E na É maioria das simples vezes assim. inconsciente. Hã? E na maioria das vezes inconsciente. Mas é o inconsciente burro, porque se você fala o tempo inteiro sobre isso, e aí você vai dizer que está inconsciente? Não, não está. Você acha que está, mas se você verbalizou, já não é mais inconsciente. Entendeu? É que a sim. gente não percebe essa leitura em nós. É isso que eu estou falando, é o nosso autoconhecimento que E aí tem deve um adendo, externar. porque quando a gente fala no não julgamento, não julgar e tal, geralmente a gente vai para algo preto no branco, ou algo muito sério, sabe? E eu acho que é cotidiano, são as coisas pequenas. Eu acho que é o que mais impacta. Não é o não julgamento, a pessoa matou, fez isso, sim, não. Não acho que isso é o que mais impacta a nossa vida no julgamento. Eu acho que são as pequenas coisas do nosso cotidiano, que a gente vai julgando, que a gente vai excluindo, que a gente vai eliminando, né? Eu acho que é o que mais impacta, porque é constante, é diário, né? Então, esse não julgamento, como eu posso dizer, eu acho que, na verdade, o julgamento vem da necessidade de concordar com aquilo que está sendo dito. E quando você tira a É a necessidade razão, de é a sua razão, a sua verdade. O julgamento isso, vem com quem você acredita. e muito por medo também, entendeu? Porque alguém vem com uma ideia diferente, aquela ideia fez sentido para você, e você tem medo dela, porque você vai ter que se reformular todos os seus alicerces que você vem construindo de gerações, né? Então é muito mais fácil a gente negar e seguir o padrão ali que a gente já está seguindo, do que a gente ter que repensar aquela ideia, repensar aquilo que foi proposto para a gente, né? Mas se a gente não faz isso também, a gente não atualiza a nossa versão, e a gente tem que se atualizar o tempo todo, senão a gente fica vivendo versão velha, e versão velha não acompanha o ritmo do mundo e da vida, né? Então, isso vem da necessidade de você concordar com aquilo que está sendo dito. Aí eu falo por mim, né? Quando você tira a necessidade de concordar com o que a pessoa tá dizendo, está fazendo e tudo mais, é libertador, porque você está aberto para conversar com qualquer pessoa de qualquer ideia. E você só consegue isso se você não está julgando aquela pessoa, a pessoa está falando ali, e você está julgando ela o tempo todo, ou você não está concordando com ela o tempo todo ali, né? Então, quando você tira essa necessidade de concordar, é libertador, porque você aprende muito, porque às vezes, você não concorda com tudo que a pessoa falou, mas às vezes a pessoa falou uma coisa ali para você que era aquilo que você estava precisando entender, né? Vai virar a chavinha, né? Então, eu
Amo conversar com gente que tem ideias diferentes, opiniões diferentes da minha, porque eu sempre consigo ver um ponto de vista que eu não estava conseguindo enxergar antes, né? E se a gente fica julgando, e por isso que eu gosto de trazer, tirar esse julgamento do céu e inferno, preto e branco, e trazer para as ações diárias, trazendo para o nosso cotidiano, que eu acho que é o que mais impacta na nossa vida. Eu também E é penso isso. assim. Eu penso exatamente assim e assim. Foi muito bom ouvir tudo isso hoje. Foi maravilhoso. Acho que está perfeito. Porque no início, né, deixar ir o velho até para você a gente parar para ver, o velho, o que nós falamos há 2 minutos atrás já virou velho. Então, a nova maneira de ver a vida é ter consciência de que você está vivendo todo segundo dela. O seu presente é todo segundo. E aí você mudar, não é mudar, é conscientizar que não é só aquilo, existe coisas além. E assim, ultimamente eu tenho conversado muito com o Felipe, porque ele está muito presente, e eu tenho aprendido cada coisa com meu filho quando ele fala comigo, que eu fico assim, gente, meu Deus, que orgulho. Será que eu criei essa criatura? O que que aconteceu, né? Você começa a duvidar de você mesmo com tanta sabedoria que tem num menino de 28 anos, né? E aí você vê Daniel, que é da mesma idade do Felipe, com essa cabeça desse jeito. É o quê? É como que eles veem a vida. Eles analisam, olham, e já passou por por várias experiências espirituais. Então, qual a diferença dos jovens que passaram, que deixaram as telas e começaram a vivenciar a espiritualidade? Isso é vivenciar a espiritualidade. É um jovem que não é vazio, Que que lindo. dá prazer de conversar. Entendeu? E isso é muito bacana. E são raros. E são raros. Mas se você olhar a roda de amigos deles, é a mesma vibe, entendeu? É uma tribo que se conecta para fazer coisas belas. Então, assim, é vivenciado. Eu não estou puxando o saco do Daniel, não, tá, gente? Porque quando eu tenho que pegar pesado com o meu, pego, porque para mim são uns filhões, né, que eu tenho. E eles pegam comigo também, bruxa, o que que é isso? Sei lá, eu ouço. Às vezes eu fico meio redia, mas eu escuto. E eles são guias meus. Entendeu? Eu sempre falei isso, esses meninos são os meus guias. Eu consigo ver as minhas sombras e e as minhas luzes nessas crias, porque são meninos que estudam, que vivenciam, que fazem, que trabalham, que, sabe, que estudam, são jovens normais, numa consciência né, nessa consciência humana aqui, vivendo essa experiência humana, com uma consciência elevada de aprendizado e que eles trazem para a vida com sapiência. E é muito bacana esse ponto de equilíbrio para nós, porque a gente aprende, porque nós não somos dona razão, nós estamos vivenciando isso, essa vida, a cada segundo, a cada presente. O que que isso vai trazer de benefício para mim e para o outro? Isso é importante, uma pergunta de se fazer, né? Quando você tem um pensamento, que aquele pensamento te traz uma inquietação no seu corpo e é um pensamento repetitivo, isso não tá bom. Então você tem que aprender, você deve, entendeu? Aprender que aquilo não é seu, faz parte do coletivo e você tem que devolver. Porque o pensamento aquele pensamento que é bom para você, ele vem muito sutil, ele te dá um aconchego no coração e vem para cá, gente, não é aí, a ligação é aqui. Você tem aquele sentimento de paz, de mansidão, de entendimento. Essa é a fase de entendimento. O outro pensamento da obsessão coletiva, ou talvez até a sua auto-obsessão, é um pensamento que te traz uma visão distorcida da realidade, e aquilo mantém, é repetitiva e faz você criar um discurso verdadeiro sobre aquela ideia, daquela hipótese de que aquilo é certo. E aí você precisa de ter, fazer a pergunta, por que esse pensamento está vindo na minha cabeça? Esse pensamento não é meu, porque eu não penso assim. Quando você fala isso, o troço distorce na hora. Já sai Vai da... sumir. Tem aquela frase de Allan Kardec, né, do Livro dos Espíritos, que é como expulsar os maus espíritos, mandá-los embora.
Eles não vão embora com você mandando eles ir, com você orando, com você gritando, não. Eles só vão embora quando você afasta o que está atraindo eles. E que muitas vezes, me arrisco dizer na maioria das vezes, é os nossos pensamentos que a gente dá atenção. Porque passa na nossa mente tudo quanto é qualidade de pensamento. Só que o que vai ficar é aquele que a gente dá atenção. Então, se a gente tem uma visão, como você falou, eu gostei muito, uma visão distorcida da realidade, mas a gente cria algo verdadeiro em cima dessa ilusão, isso se torna real. Isso vai se tornando realidade, a gente vai cocriando isso, né? E aí vai atraindo companhias, vai atraindo várias energias, vai se conectando com várias egrégoras ali que nos fazem bem. E que muitas vezes a gente demora, vai criando vários casamentos mesmo, né, com essas energias, com essas coisas que nos fazem mal, até a gente cansar, né, de se sentir mal, de sofrer por conta disso. E Não, falar, não, eu vou deixa eu ver até isso aqui não está me fazendo bem, deixa eu repensar isso daqui. Né? Não, eu vou até além, porque você pratica a magia em você, Dan. Você aplica o seu próprio feitiço. Sim. E aí você ainda culpa o outro por você estar sentindo aquilo que você sente. Entendeu? Então, Aham. assim, olha a crueldade que é a nossa mente. Quando a gente coloca fora, a gente joga para o externo, então a espiritualidade fica algo distante. O que eu não concordo, eu acho que a espiritualidade é o aqui e o agora, é cada segundo a espiritualidade. Não é a espiritualidade fora, que senão a gente joga obsessor. Então eu tenho que ir numa casa para fazer um trabalho de desobsessão. Não adianta, você fica 2 dias bom, o terceiro você já está ruim 2 de dias, novo. perfeito, eu acredito nisso. Porque está vindo de você é a fonte daquilo ali. Né? E você está jogando para fora, né? Botando achando um culpado externo ali, né? Mas não adianta. Então preste atenção como que é esse sentimento que vem e é seu, não é o obsessor de fora. O outro só alinha nessa personalidade que é ciumento, ou que é mau, ou que quer fazer alguma atrocidade, quem está afim, quem se conecta com essa persona. Mas quem trouxe esse elo foi você. Porque o pensamento, lembra a mente? O pensamento veio. Qual é a sua função? Observar, como telespectador da cena. Tá. E aonde isso vai dar? Você pode fazer pergunta para a sua personalidade. Onde isso vai dar? Isso, isso, isso. Ah, tá. Se vai dar nisso, 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 é porque já aconteceu. É fácil de você identificar. Se você decorda, você vai saber o que está acontecendo. Vai dar nisso, nisso. Ah, porque já aconteceu. Tá, mas foi em outra época. Nessa época, agora a gente vai se ajustar. E você, ó, eu já falo assim, ó, vaza daqui, desnecessário. Eu fico assim, vaza daqui, desnecessário. Ó, luz para você, vai pro grande sol central, São Germão pega aí, joga uma luz violeta nesse serzinho aí. Eu vou tratar você na hora certa. Então é sobre isso. E isso é muito difícil porque te tira do equilíbrio. Você pode estar lavando louça, essa voz vai falar a sua mente. Quando você traz para o seu coração, você consegue compreender que não faz parte desse momento agora. Mas se você decorda, vai fazer. Entende? A sacada do viver Sim, diariamente as questões? sim. E aí eu puxo um gancho também. A gente estava falando sobre o não julgamento, olhar com os olhos do coração, né? Para o outro. Mas eu acho que o principal é a gente conseguir fazer isso com nós mesmos. Você não pode pensar no outro, é você com você. Porque se você faz essa autoanálise, o outro ele fica nulo. Você não tem julgamento sobre o outro. Você traz para você a responsabilidade daquilo que você está vendo. Sim, mas porque às vezes a gente fica, né, tentando se melhorar e se evoluir espiritualmente, mas para ter essa compaixão com o outro, essa compreensão e tal, e às vezes se esquece de nós mesmos. E eu acho que é o principal, é eu conseguir olhar com os olhos do coração para si próprio, porque nesse processo a gente cai e levanta muitas vezes, né? E se a Mas a gente gente não só tiver, aprende isso, né? A gente só aprende isso fazendo o exercício em nós. Porque compaixão se aprende tendo compaixão de você.
Amar Uhum. sem julgamento, você aprende se amando. Diminuir o fluxo da raiva, da ira, do julgamento, de todas as tendências que a gente tem, que nós temos. A gente não deve negar nossas sombras, porque elas fazem parte de todas as personalidades que nós já vivenciamos. Se a gente tem culpa, tem medo, tem vergonha, se a gente é bravo, se a gente xinga, se a gente esperneia, se a gente é pobre, se a gente é rico, tudo, 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 tudo faz parte da nossa personalidade que a gente vivenciou. Todas as nossas encarnações. Isso faz parte, porque lembra? Nós temos 7 corpos, cada corpo tem 7, cada 7 tem mais 7, e assim vai. Não é perdoar 70 vezes, é 70 vezes 7, até isso Jesus já disse. Então, você perdoar quem? O outro? Não, a você. Uhum. Então, a grande sacada é: eu sinto isso. Se isso está vindo aqui, eu preciso tratar isso. Então, o que que eu tenho, que eu já aprendi nessa encarnação, que eu posso melhorar esse comportamento? O que que você vai jogar para esse comportamento? A compreensão que você vai conversar com ele, que você está falando na sua cabeça, você tem que conversar. Bom, meu irmão, não é bem assim. Entendeu? Eu estou em outra vibe. Hoje eu sei isso, sei aquilo outro, sei as consequências do que você está me falando. Eu não vou passar por isso de novo. Respeito por essa consciência que está se aproximando de você, eu te respeito, mas não vou fazer igual. Né? É ter mesmo esse diálogo interno. E aí você está se conhecendo. Ó, você quer trabalhar comigo junto nessa consciência, vai ter que ser do meu jeito, não do teu, meu. É isso mesmo, é falar igual doido, gente. Que as pessoas chamam a gente de louco. Essa é a loucura, mas é a loucura correta, entendeu? É a sua A loucura organizada, né? organizada. Não é o outro, é tu com tu. É você com você. Porque você aprendendo isso, Dan, você expande. Então você não precisa de provar que você é generoso, que você é amoroso, que você é respeitoso. São as suas ações que vai expandir. E aí, expandindo o barato disso tudo. Ou você vai atrair mais coisas, que é o normal que aconteça, mais coisas para você trabalhar, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, porque você ganhou crédito. Ai, Beth, mas é muito ruim. É ruim, mas pensa de você poder trabalhar somente nessa encarnação várias personalidades suas que você não foi tão bem, porque você não tinha a sapiência que você tem hoje. Olha que ganho. E isso é misericórdia divina. É para isso que a gente reencarna. E quando você. E aí, seu eu superior, que é você mesmo em outra vibração, toda a sua espiritualidade, vai trazendo essas informações para você. E aí, quando vai chegando, você já aprendeu. Então, você precisa fazer o primeiro exercício, que é observar e trabalhar a primeira consciência que chega. Essa personalidade. Chegou a primeira, você já aprendeu a trabalhar com ela, ela vai repetir isso umas 4, 5 vezes até ela entender, porque ela também não entende. Esse é o seu processo de compaixão. Olha que delícia. A compaixão com quem? Com você. A culpa, a autoculpa. Você tendo compaixão, você eliminou a culpa. Eliminou o medo, eliminou a vergonha. Olha que delícia esse exercício. Parece muito Exato. difícil, parece muito fácil. É sair desse modo culpa, né? E entrar no modo aprendizado. Exatamente. Que eu acho que esse é o objetivo. Quando você entra no modo culpa, que você entra no modo vitimismo, que você entra no modo não sou merecedor, que você entra nesses modos que vão te atrasar. Você vai atrasar a si próprio. Quando você tira a culpa, você fala, pô, errei, tal, mas aprendi. Na próxima eu faço diferente. Eu gosto muito disso, de olhar e falar, na próxima eu vou tentar fazer diferente. Que eu acho que a vida é sobre isso. Se fosse para ser entre viver na culpa, ou acertou ou errou, a gente não estaria nem vivo mais, porque quantos erros a gente teve já ao longo da vida? E a gente só continuou a jornada porque a gente conseguiu se desprender dessa culpa e fazer melhor na próxima vez. Mas muitas vezes a gente fica agarrado nessa coisa de culpa, de céu, inferno, não sei o que lá, não sei o que lá. E acho que não é perca de tempo. Tirar desse modo de culpa e levar para o modo aprendizado, né? Isso aí, nós estamos vivendo no momento turbo. Nós não vamos ter mais encarnação nesse planeta dessa forma, já, Dan.
A nossa consciência vai se elevar e a gente vai estar, podemos estar nesse planeta, mas quem não está na consciência que a gente está, né? Ou a gente fica nessa consciência, ou a gente não, né? Fica na parte que a gente já entendeu. Então, esse movimento da gente agregar valor àquilo que a gente não sabe é agora, é o turbo, ele vai aparecendo. Por isso que tem muitas coisas acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. É no nosso trabalho em relacionamento, é nas nossas convivências, em tudo, entendeu? E na parte espiritual, porque é você com as suas consciências. Então, a culpa é sua? É, mas não é nesse agora. O que você faz que você sente culpa agora está alinhado com a culpa que você viveu no momento, não nessa encarnação. Você pode ter feito a mesma coisa, mas o que que te deixa doído? A recordação inconsciente de que você já fez aquilo. Então, onde que está o perdão? No seu auto perdão, não é o outro me perdoe. O outro vai entender que que ele te perdoou quando você não repete a ação. E você só repete a ação quando você não entende. Então, o que que faz? É trazer para a consciência, não, eu compreendi e não vou fazer de novo. Mas eu, nessa consciência aqui que está fazendo isso, daqui ela vai ter a compreensão que eu estou tendo agora. E ter o diálogo, senta aqui, fulano de tal, vamos conversar, eu com você, e a partir de hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. Isso é um processo de desobsessão. Você mesmo pode fazer, você não precisa ir no centro, entendeu? Chama Violeta, chama Azul para a verdade, para a rendição. Entende? Então é sobre a gente entender que é nós. É nós. Ponto, final. O outro, a responsabilidade do outro não é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente está com o outro para que a gente possa se resgatar das nossas personalidades que precisam serem vistas. E quando elas são vistas, elas precisam se libertar. A gente se liberta, então as pessoas se afastam ou as pessoas se chegam, mas com um propósito natural de Deus, deusa, né? Pai, mãe, vida, que é o aprendizado. E é isso que os lemurianos fazem. Eles não se culpam, eles trabalham o que não entendem. Mestre São Germain e toda a milícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes, movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os vértices, com as áureas e toda a frequência magnética que exerce os portais e abrem as portas dos nossos ancestrais. Estamos agradecidos a todo o povo de Telos e ao mestre Adão, ao mestre Honório, Pena Branca e todos que estiverem com nós. Vamos. Agradecendo a todos os mentores de cada um de nós, que esse portal tridimensional e curador tenha trago a todos os que estão no plano visível e invisível a sapiência necessária para poder esse despertar em massa que nós estamos nesse momento, para que nós possamos ter compreendido o que foi nos trazido e trazer para a nossa consciência esse aprendizado no aqui e agora, vivendo hoje. E que todo esse amor, essa compreensão, essa sapiência seja espalhado no plano Terra e que todos os envolvidos com energias densas sejam elevados nessa grande nave-mãe, com amor e sabedoria e cura aos hospitais, ao leite de dor e a tudo que rege e vibra nessa mansidão de amor e paz. Que assim seja, nós agradecemos todos os mentores. Amém. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de nossa paz. Onde André, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver onde discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei-me Mas, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e em todos os momentos de nossa existência, que assim seja. A gratidão aos mestres, ao mestre Mora, mestre Adão e a todos os seres que nos acompanham.